Era beleza, e eu tô vendo com vocês essa bolachinha aqui, ó. Eu já tirei a embalagem antes do vídeo começar. E vamos abrir? Galera, vou abrir isso, só pausar o vídeo. Tem que vir conseguir abrir aqui. É bem duro. E olha do que é, gente. Tá vendo? E esse foi o vídeo. Tchau. Se vocês gostaram, deixa muitos likes. Eu abri, galera. Olha como ficou